Olá, aqui é a Rosângela do Descomplique Psique. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto de gestão de pessoas e a psicologia. Como essa interação se conversa, no setor público. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a doutora Lívia Dalpiaz, que ela é especialista em gestão de pessoas, professora e estudiosa da reforma administrativa com experiência na prática no Tribunal de Contas. Muito obrigada, Rosângela, pelo convite. É uma alegria estar aqui, inaugurar essa conversa que vem fazendo parte da minha vida a partir de uma especialização que eu estou fazendo, estou concluindo, que é a gestão, a psicologia organizacional. Exatamente. Falando com a gestão de pessoas. Eu, enquanto servidora, auditora do Tribunal de Contas, senti essa necessidade, porque a minha formação é jurídica, mas a gente vai se aprofundando e o nosso papel lá no Tribunal de Contas não é só cuidar do dinheiro público e também das políticas públicas, né? Então, Sim. A gente vai tendo essa necessidade de trazer assuntos de gestão, de profissionalização que a gente está tanto precisando e é com esse olhar que eu me encantei com tantos ensinamentos que a psicologia ela fornece, interage com a gestão. E hoje está se vendo a importância disso, também no setor público, também nas empresas, de estar ali tratando da saúde mental desses colaboradores, que é importante. Como você tem feito isso? Como que você tem alinhado isso nos seus processos, aí que você está fazendo, nas suas palestras? Como que é? Me fala um pouquinho desse trabalho. Olha, essa questão da saúde mental do servidor, ela sempre precisou de ter espaço, mas a gente sabe que o espaço ele é complicado, porque tradicionalmente a psicologia dentro do serviço público, ela aparece com a prestação de serviço para a população. Sim. E aí, nesse ponto, recentemente, até o nosso tribunal ele fez uma fiscalização, apontou diversas... foram diversas irregularidades, uma delas detectando que fila para o atendimento de psicólogos em alguns locais chegava a 100 dias de espera. Eu não sabia dessa informação. Olha só, que informação importante que você está trazendo hoje para gente, para o público. Esse nosso trabalho no Tribunal de Contas, a auditoria, essas fiscalizações, elas são muito importantes para fazer recomendações e ajustar as políticas públicas. Mas essa é uma área interessantíssima, mas não é a área que eu atuo. A minha atuação é com a gestão de pessoas. E aí a gente vê, que a gente tem hoje uma ANR, a NR1, Sim, muito importante, para falar da saúde mental, e ela é direcionada para empresas públicas e privadas. Sim. E a gente precisa trazer isso para aplicação com esse olhar da gestão de pessoas. Quando a gente fala da gestão de pessoas no serviço público, a gente está falando com o público interno, que é justamente o servidor público. Com certeza. Então, uma administração que não compreende que tratar o servidor como um centro, a importância, porque ele é o trabalhador. É verdade. Então, não tratar o trabalhador como um centro com esse potencial para desenvolver as políticas públicas que ele quer entregar à sociedade, na verdade é uma escolha política da mais desacertada, Não é inteligente se o olhar não for para a pessoa. Com certeza, porque o ser, ele não é uma parte, ele é um todo, então começa a despencar também a qualidade do serviço, vamos falar assim, Com certeza. Então, dentro os estudos que estavam rodeando essa NR1, Sim. Eles são muito interessantes. Tinha um dado que me chamou a atenção, que foi bastante replicado nas mídias,
desse aumento, nos últimos 10 anos, o aumento de afastamentos por doenças relacionadas. Como burnout, depressão, isso tudo realmente aumentou bastante. Mas sabe qual foi a campeã? Fala. Ansiedade. Ah, sim, se fala-se também ansiedade, porque tudo começa ali, né? Uma ansiedade para depois, se não tratada, ela vai abarcando outros transtornos quando ela não é cuidada, um possível TAG, depressão. Isso é muito interessante porque a gestão de pessoas dentro da organização e você ter feito essa especialização, ela traz também sobre o comportamento, aonde que ele está, o que está acontecendo com aquele servidor ou com aquele funcionário, né? Porque querendo ou não, a gente está falando de empresa, sendo ela setor privado ou público. Então a gente abarca esses dois assuntos. Fala mais um pouco sobre isso. Então pronto. Essas ferramentas que não são só da psicologia e não são só da gestão, né, da gestão pública, mas elas, e muito menos só do direito, mas elas têm todas uma interconexão muito proveitosa. Sim. E quando a gente fala de profissionalizar, humanizar e profissionalizar um local de trabalho, a gente precisa todo esse olhar conectado. Então, a gente vai ter a legislação sobre o assunto, mas a gente tem também técnicas de gestão para extrair o melhor a potencialidade, né, dos indivíduos. Que a gente fala de soft skills, né, que está dentro da gestão de pessoas. Exatamente, que é a gestão do conhecimento, que é uma área também fantástica. Da psicologia, também a gente estuda sobre essa área. E eu acho isso muito legal, das pessoas igual a você estar nesse setor e querer conhecer e aplicar isso dentro do seu trabalho. Isso é rico, sabe? Porque isso é inovador. E eu fico feliz porque as empresas, tanto o setor privado quanto o público, estão abrindo o olhar e essa porta. Quanto é importante a gente estar extraindo as melhores competências do seu funcionário. A gestão por competência, ela é fantástica. Ela traz um olhar, um direcionamento, uma profissionalização muito diferente. E ela precisa ser aproveitada. Eu falo isso nos meus treinamentos. Sim. Eu não faço exatamente aquela mensuração. Sim. E para você fazer a alocação, ou seja, esse produto final da gestão por competência, mas a gente trata como instrumento de gestão e mostra as oportunidades que essa ferramenta gera. Então, ela é fantástica e a gente tem trazido isso para o conhecimento no setor público. A administração pública federal, ela já pratica a gestão por competências, mas ela ainda não é em absoluto tratada e nem em absoluto aproveitada. E agora a gente vem trazendo sempre para os estados, os municípios que precisam descobrir nessa ferramenta a forma de aproveitar o potencial de cada indivíduo. Porque se a gente hoje fala de resultado, como é que a gente quer resultado se a gente não sabe aonde aquela pessoa melhor dá o seu desempenho? E é sobre isso. E aí é que entra, né, a gestão. Assim, dentro do seu trabalho, que você já está... Tem quanto tempo que você já está fazendo esse tipo de trabalho dentro do seu setor público? Olha, isso vem crescendo a cada ano, tá? Existem marcos, né? Auditorias que estão acontecendo em outros locais. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente ainda não fez auditoria voltada para a gestão de pessoas, mas óbvio que esses questionamentos, essas pontuações e essas oportunidades, elas são colocadas também aqui para os municípios capixabas, para o próprio estado do Espírito Santo, né? Então, esse tema vem crescendo muito, justamente por conta de você olhar todo um funcionamento da máquina pública. E hoje a gente está, mais uma vez, vivenciando assuntos sobre reforma administrativa, e aí você fala de um servidor que entrega pouco, um servidor que não pode ser demitido. E se a gente aplica a gestão de pessoas, a gente consegue entender por que esse servidor entrega pouco e outro entrega muito. Exatamente, esse é o meu ponto, Rosângela.
E, na minha visão, a reforma administrativa, ela tem múltiplas facetas. Esse olhar ele pode acontecer em vários locais, mas a gente tem visto pouca fala sobre essa centralização no servidor, na entrega do servidor, na potencialidade do servidor, na motivação desse servidor. A motivação, a gente fala bastante sobre isso, que ela tem assim, uma força muito grande no ser. O que te motiva, né? Enfim, não é só acordar cedo e ir lá e trabalhar, mas o que esse trabalho vai, né, trazer para ele de resultado também. Então, tem esse lado do servidor e o lado da liderança, que são os nossos cargos comissionados. Então, quando a gente também deixa de investir na forma que você traz os seus líderes, seus gestores, seus gerentes, você acaba perdendo a oportunidade de ter mais engajamento, de ter um desenvolvimento melhor, de abrir espaço para inovação, de abrir espaço para crescimento. E isso, óbvio, repercute no resultado. Com certeza. Tem algum exemplo interessante que você quer trazer, falar pra gente nessa sua jornada aí, que você de fato aplicou, né, as competências e viu um resultado legal? Eu acho interessante falar, porque isso as pessoas conseguem entender, né, como é o funcionamento, assim, dessa função sua lá dentro. Rosângela, olha, até em espaços que não conseguem, no momento, realizar mesmo a gestão por competência, seja por falta de recursos, seja por falta de compreensão da alta liderança sobre a importância de investir nesses mecanismos, a gente já enxerga diferença quem está ali na gestão de pessoas enxerga a diferença. Só o próprio fato de você ter organizado melhor a equipe, né? Então, se você conhece onde estão as potencialidades, né? Ainda num local em que a gente tem dificuldade de movimentação, como é no serviço público, por conta da legislação, né? Que ela impede, existem muitas irregularidades, né? Movimentação incorreta, e isso também é um fato que tem que está alinhado naquilo que a gente falava sobre essa interação, né, de conhecimentos. Então, esse conhecimento jurídico também para saber. Né? Então, não basta só um conhecimento porque não é igual uma empresa privada, né? Não, quando sim, são outros desdobramentos. Pega e troca de setor, troca de função. No serviço público a gente tem essa dificuldade, não pode. E esse funcionamento, quando você está lá de fato exercendo essa função de mexer no quadro, né? Enfim, você faz alguma avaliação do seu olhar? Como que é feito isso? Então, quando você consegue fazer essa junção, trazendo a psicologia, trazendo essa análise, aí sim você é capaz de ter resultados fantásticos. Que top. Porque você tem a estruturação de cargos dentro do serviço público, ela é um pouco engessada. Sim. Mas ela não é impossível de ser modificada. Precisa ter bastante conhecimento técnico porque a transformação de cargo, por exemplo, que é quando você tira um servidor de um cargo e coloca, e aí por lei vai e modifica o nome daquele cargo, assim, a potencialidade de você ter uma inconstitucionalidade é enorme. Então, para você organizar essas funções, especialmente aquelas que não fazem mais sentido, sabe? Sim. Aquelas que eles já existiam antigamente, pra você ter ideia, datilógrafo, ou ascensorista, enfim, né? Às vezes tinha um profissional só para, enfim, tem várias funções, né? Vários cargos que hoje já não são mais, digamos, atuais. Atuais, é verdade. E aí você sempre tem um desafio de como fazer relocar essa reorganização.
Relocar esse funcionário que aquela função já está até se extinguindo, né? Por exemplo, que nem você citou aí, datilografia, né? Com a tecnologia incompatível hoje em dia. Então, você tem que também ter o trabalho de realocar. E entender também a potencialidade para aquele cargo que ele vai exercer, né? E aí dentro das limitações jurídicas, porque porque dentro do serviço público não basta aquela pessoa ter feito posteriormente um curso superior, aí ela não pode ir para um cargo de maior nível de escolaridade. Ela precisa ser mantida. Mas dá para reorganizar e extrair potencialidades. Ainda assim, não é uma tarefa fácil, mas com a ajuda, por exemplo, da psicologia, né? E aí se você fizer primeiramente um mapeamento de competências, que aí você vai conhecer o que de conhecimento técnico você tem, o que de atitudes e também habilidades das pessoas são importantes para o exercício daquele cargo. Aí você consegue desenhar esse cargo de uma maneira que você possa saber, por exemplo, o que está faltando. E aí, quando você sabe o que está faltando, você sabe exatamente de quem você precisa. Entendi. Gente, olha que bacana, né? A psicologia, ela tem muitas facetas, né? E você trazer dessa forma para o pessoal é um tema muito atual, é um tema, assim, muito novo, realmente as pessoas não sabem disso. Tá se falando hoje por causa da NR1 que veio para falar sobre a importância dessa transformação aí, né, em todos os setores. Então, é muito interessante trazer você para falar que mesmo não sendo psicóloga, tendo outros títulos, houve a necessidade de fazer uma pós, se especializar para entender um pouco mais de psicologia, não que você vai exercer a função de psicólogo, entende? Mas é interessantíssimo, porque já está mudando o olhar. Exato, é o olhar humanizado. Exato, o olhar para colocar a pessoa como um centro da disponibilização do serviço. Então, se aquela pessoa é valorizada, se aquela pessoa ela sente que é um ambiente que ela pode entregar o seu melhor. Claro, Lívia, porque se ela está ali, né, concordando com sua fala, o risco dessa pessoa ter uma ansiedade, ter um burnout, uma depressão, cai quando você começa a mapear. Por isso que eu falo, não é só o psicólogo que muda o cenário, mas as pessoas, a equipe tem que mudar a cabeça também, tem que humanizar. É isso que você está fazendo. Mesmo você não sendo psicóloga, no meu olhar, eu vejo o quê? Que você já está começando a fazer diferença, já está humanizando o olhar do setor público. Exatamente. Então, as administrações que entenderam a importância, né, de abrir espaço para um psicólogo na sua equipe de gestão de pessoas, elas vão ganhar, porque existem várias ferramentas que são importantes para você gerar resultado. Então, a gente está falando de um profissional que vai agregar valor, né? Especialmente nos locais que você tem uma gestão complexa. Então você precisa do psicólogo e das avaliações dele mais. E tem outro local também, Rosângela, o concurso público. Sim. Lembra quando eu dizia que a gestão por competências ela é capaz de mapear e fazer você ter uma leitura exata de qual é o profissional que eu tenho, quais são os meus pontos fortes e quais são as lacunas, ou seja, os locais que eu preciso de preencher, trazer força para minha nesse equipe. ser. Então, e aí a partir do momento que você sabe o que você quer, você vai para uma seleção podendo aplicar também técnicas para que aquele resultado seja um profissional adequado para a sua equipe. Isso faz toda a diferença. Olha, e aí sempre foi falado, concurso público não traz o profissional ideal, só sai aquele concurseiro decoreba. Ah, sim, já ouviu falar isso. A gente tem sim. A gente tem pessoas que não são vocacionadas para o serviço público. A gente tem pessoas que estão ali com interesse na remuneração. Nossa, muito interessante. Na estabilidade. São questões muito importantes para quem trabalha? Muito. E principalmente do olhar ter um psicólogo.
Entende? Porque você está humanizando com o seu trabalho, lindo, maravilhoso, mas tem coisas que só o psicólogo pode fazer. Como? Você trazendo essas questões de competência, a gente começa a mudar o olhar. A gente pega aquele ser, começa a aplicar avaliações para ver se realmente aonde os softwares e os hardwares dele estão altos, estão baixos, para fazer esse mapeamento mais aprofundado, para virar para você e falar assim, aqui, doutora Lívia, eu acho que esse funcionário fica melhor nesse setor. Perfeito, olha só, uma coisa que eu falo quando estou em treinamento com os servidores públicos, né, a equipe de gestão de pessoas, eu falo, gente, alocação de pessoas. Quem escolhe o local de trabalho não deve ser o candidato primeiro colocado, deve ser a gestão de pessoas. Ótimo, nossa! Porque você sabe, se você sabe quem está vindo, né, você sabe o perfil daquele pessoa, você vai saber aonde colocá-lo que ele vai gerar melhores resultados. É sobre isso. Seja pelo ambiente que ele vai encontrar, né? Se ele vai ter facilidade de lidar com aquele gerente difícil, com aquela... E isso também é uma habilidade que a gente descobre nas competências. Exato, assim, com aquela personalidade ali e tal, né? Tem gente que não vai ali fazer uma conexão Lívia, boa. Hoje, você trazendo isso é muito importante, porque quem nunca gostava do trabalho, mas não se deu com o líder? Quem nunca passou por isso? Uma pessoa que se mingua se ela tá no lugar errado. Exatamente. Quem nunca? Gente, isso é muito sério. As empresas, tanto no setor público e privado, abrir esse olhar e ver a importância da psicologia realmente dentro das empresas. Então, a ferramenta que a psicologia também vai aproveitar, porque a nova lei de concursos públicos já está publicada, porém ainda a sua aplicação não é obrigatória por enquanto. Sim. Mas ela é facultativa e ela traz mecanismos interessantes para quem quer expandir as ferramentas de provas a serem aplicadas. Nossa, que legal! Antigamente, quando a gente conversava com a gestão, a gente falava, mas nós nos vemos engessados porque não é possível a gente fazer um teste psicológico, a gente fazer uma entrevista mais qualificada. E agora isso mudou. Nossa. Isso é uma previsão de espécies de provas possíveis. Gente, que notícia maravilhosa para os psicólogos, Lívia. Agora a gente precisa convencer a alta administração, ou seja, os chefes maiores, né? Quem manda. Então, quem sabe ele assiste esse podcast hoje. Vamos mandar, gente. Envia para os prefeitos. E vê a importância. Para a Câmara dos Vereadores, porque a gente precisa, sim, de ter um olhar profissionalizante dentro da gestão. Gestão, instituições, né? Assim, das organizações públicas também. Né? Então, assim, o concurso público, os processos seletivos... Nossa, Lívia... Doutora Lívia, eu tenho visto muita coisa por aí quando você fala dos processos. Cara, colocando o que você falou. Pessoas minguando no lugar errado, pessoas que não conseguem lidar com a liderança. Isso é muito sério. Muito sério. Pois então. Olha, essa escolha por conveniência, ou seja, aplicar processos mais rápidos, porque é melhor para você ter um vínculo de curto prazo, é uma decisão absolutamente contrária a quem quer resultados. Porque se você faz uma seleção séria, se você tem uma direção para saber quem você quer trazer para o seu serviço, porque você sabe o que você precisa, a chance de você, de repente, precisar ao invés de 3 pessoas, você precisar de 2 para dar conta do serviço, pode acontecer. Pode, claro que sim. Desde que ele tenha competência, se ele está lá avaliado, teve uma entrevista estruturada, passou pelo psicólogo, setor de RH, gestão de pessoas, e todo mundo comprando isso aí, né? Todo mundo ali engajado, a assertividade é muito maior. Porque
Eu digo, você colocar a pessoa no lugar certo, você tem essa diminui questão muita coisa. Essa questão motivacional, você tem a potencialidade de trazer resultados, não? Então, você faz até mais do que você deve fazer, é a sua obrigação. Certeza. Porque seus olhos brilham. Exatamente. É como meus olhos brilham na psicologia. Eu sei, o brilho. Para quem me acompanha, aumentou. né? A gente sabe aí que realmente a minha história é bem peculiar. Para quem me conhece, sabe que a psicologia hoje, para mim, eu respiro a psicologia e eu tô no lugar certo. E por eu estar no lugar certo, eu tenho galgado assim coisas muito bacanas. E assim, lógico que eu estudo, eu procuro evoluir também, não é só o curso, para poder entregar o melhor. E tá aqui hoje com você, batendo papo aí com esse assunto sobre gestão de pessoas. Eu entendo perfeitamente. No meu caso, é exatamente isso. Eu também... existem atividades que me dão muita motivação. E aí a gente quer entregar sempre um serviço melhor. Daí não vai se importar de deu horário, parei de trabalhar. Exatamente. Não é assim, porque a gente está envolvido com a potencialidade que aquilo vai causar na vida de outras pessoas. E o que isso te causa também. Por reflexo, né? Exatamente, olha só. Entende? Então é esse resultado que a gente quer gerar nos funcionários, nas empresas, tanto pública ou privada. É esse resultado, é essa motivação, esse reflexo que você trouxe que nos move. Porque dinheiro é importante, mas será que eu já vi pessoas com muito dinheiro e num bom cargo, mas esse reflexo não existe nela. É aquilo que você falou. É pelo valor. Não, mas os estudos falam que a questão remuneratória, ela não é a mais... influenciável para o ser. Para a questão da retenção da pessoa em um local de trabalho. Aí vem essa questão da saúde mental, né? Vem. Quando eu dizia ali que o maior número de afastamentos foi por ansiedade, o segundo maior continua a depressão, né? E ali aqueles dados também mostram que o público feminino, ele adoece mais por saúde mental que o masculino. É interessante essa informação que você trouxe pra gente, justamente para as pessoas entenderem, porque tem casos, eu tenho um caso inclusive que a pessoa tem um bom salário, e ela pediu para mudar de setor dentro da empresa, ganhando a metade, por causa da saúde mental. É claro. Porque ela começou a apresentar crise de ansiedade, porque isso tudo é um caminho para vir uma coisa pior, ao ponto da pessoa, quando pensar em trabalhar, ela ter gatilhos de psicossomar e ter problemas psicológicos, de começar a tremer, falta de ar. Isso tudo são sinais, e isso é importante. Então, aí, falando desses sinais, né, um profissional da psicologia que vai saber identificar sinais, né? Se a NR1, o que ela fala? Ela é uma diretriz que vem falando da responsabilidade das organizações públicas e privadas fazerem gerenciamento de riscos nessa psicossociais. área. Psicossociais. Portanto, deixa de ser um plus, né? Só uma empresa socialmente que dá valor a isso, mas passa a ser uma obrigação e até sujeito a multa. Sim. Houve uma extensão de prazo para cumprimento, mas a gente sabe que esse mapeamento dos riscos ele é importante, porque a gente precisa sim ter equipes para gerenciar, e isso lida muito com aí volta para a área do direito, porque a gente fala dos cargos de liderança. A gente sabe que ali naquele ponto de liderança, né, esse exercício da liderança sobre os liderados, ali que acontecem muitos, não vou falar todos, óbvio, lógico, mas muitos casos dessa questão do assédio, né? Principalmente o assédio moral, né?
Então, esse impedimento também do crescimento, esse isolamento no trabalho, ou essa falta, né, de espaço da pessoa, ela mingua. Então, quando a gente vai estudar também as lideranças, a gente procura levar para a liderança esses espaços, a importância de se extrair o melhor, não o melhor pelo resultado em si, mas o melhor, porque quando você deixa a pessoa melhor, você extrai dela o melhor. Com certeza. Eu não sei se você sabe, doutora Lívia, existe a psicologia jurídica, né? E ela é muito interessante porque em alguns processos de trabalho, que eu acho que vale a pena falar, é acionado o psicólogo jurídico para fazer essa avaliação quando a pessoa, por exemplo, coloca a empresa na justiça por burnout, enfim. Eu não sei se você sabe dessa... Não, sim, eu já atuei, eu também sou advogada. Mais um título, gente. Agora a advocacia não é o foco maior, mas eu já atuei em um caso de... Traz pra gente que o pessoal quer saber. Era uma pessoa que ela acionou a justiça por estar sem trabalho. Interessante. Então, normalmente a gente fala desse assédio, quando tem muita exigência, muita cobrança por trabalho, essa pessoa, ela ficou num estado absoluta de depressão por estar sendo isolado no ambiente de trabalho. No caso, era servidor, né? E aí a gente Melhor ainda. Tem a questão da estabilidade, né? Porque de repente do estágio probatório? Não, após o estágio probatório. Entendi. Mas aí, de repente, numa empresa privada, essa pessoa já teria sido descartada. Sim, com certeza. E ali havia uma perseguição. Né? E aí o processo ele provou isso, né? Tanto que houve a condenação de danos morais e também a determinação de que essa pessoa fosse realocada para que ela pudesse voltar a exercer as funções dele. Mas né, assim, com todo aquele cuidado, respeitando as limitações do cargo dele, mas também que fosse realocado para estar em uma outra equipe, porque aquele ambiente que ele estava tinha deixado absolutamente em quadro depressivo, por falta de trabalho. Gente, olha que interessante. Nesse processo, um psicólogo ser contratado para fazer avaliação, ser comprovado? Não precisou de laudo, não, porque a documentação que a gente tinha... Já provava, já era... mas... Quem sabe, se não fosse uns anos atrás, eu já não teria trazido isso para aumentar o valor dos danos morais. Então, é isso que eu te falo. Por que eu vi a importância de trazer você aqui, né? Porque eu sei que você tem, assim, uma experiência muito vasta, não só lá no seu setor que você exerce hoje, na sua função, mas você tem também essa experiência. Inclusive, a Descomplique Psique, a gente também está com uma parceria com um psicólogo jurídico nessa área, né? E tem advogados nos procurando, a Descomplique Psique, para fazer essa conexão nos processos. E justamente para aumentar o valor do dano moral. A gente pode até corrigir, né, Rosângela? Porque, na verdade, não é nem aumentar. É dar o justo, né? Dar o justo, porque a saúde mental não tem preço. Eu sempre falo uma coisa. Se teu botão desliga, você não faz mais nada. Exatamente. É sobre isso. O botão desligou. Inclusive, não vamos entrar assim, mas em outro momento eu vou explicar como esse botão desliga. O que acontece dentro da neuro mesmo, físico. E é uma coisa muito séria. Porque se ele desliga, Lívia, você não trabalha, você não dirige, você não cuida de filho, você não sai para passear, acabou, desligou. E antes que isso aconteça, tem que se ver essa importância, tem que começar a humanizar mesmo as organizações, setores públicos, em outras instituições também, não é só porque a escola também é empresa, né, também precisa. Hoje a gente está tendo muitas questões da saúde mental, da questão do trabalho, por isso que a NR1, que nem você citou, teve essa importância de fazer esse adendo aí do psicossocial, né, nas empresas, colocar isso como norma, por mais que tenha se estendido.
e aquecer também, de uma certa forma, essa situação de humanizar o ser humano, porque passamos muito tempo dentro do nosso trabalho e às vezes muito pouco dentro de casa. 8 horas de jornada, entendeu? Chega em casa, muitas vezes pessoa que mora longe e tal, tendo essa pegada, entendeu, doutora Lívia? Então, assim, espero, né, que agora isso só cresça, isso também muda o olhar do psicólogo, também há uma importância e uma necessidade social dentro das instituições, organizações, de ter um psicólogo competente para estar trabalhando ali dentro. Eu acho que é realmente as equipes que podem acrescentar esse psicólogo, e existem várias funções para ele fazer, elas vão sim ganhar, né? Porque não, como a gente falava, da importância e essencialidade de ter o psicólogo prestando atendimento à população, mas também existem funções dentro da organização, na própria gestão, que agrega valor, né? E hoje, quando a gente fala de reforma administrativa, melhoria de resultados do serviço público, para que a sociedade realmente enxergue valor naquilo, nessa contraprestação, né? Porque é uma máquina realmente onerosa, mas que de como a reforma administrativa ela visa responder uma pergunta de como entregar melhor para a população, melhores resultados. Exato. Então, como você extrair potencialidade das pessoas que estão no serviço público? Para mim, uma visão essencial é centrar o olhar na pessoa. Então, a partir do momento em que a gente consegue visualizar que são relações humanas, a gente consegue também fazer com que haja um clima organizacional melhor, né? Uma cultura de trabalho, porque você está num local em que você pode fornecer melhores resultados, um local que extrai o melhor de você, sem te sugar, claro. Lógico. Um local que combina com as suas habilidades, né? Então, se você tem também uma liderança que foi escolhida por critérios de merecimento, que ela não está ali porque é somente uma recomendação, um apadrinhamento político, ela precisa estar ali porque ela tem também características, ela tem as suas competências avaliadas e adequadas para estar ali. Então, essa liderança, ela vai ser totalmente diferenciada. Existem setores públicos que já estão fazendo seleção de liderança. Que legal! Apesar de não ser obrigatório, é um cargo que você pode sim fazer alocação independente de concurso público, mas quem faz já vê resultado. Por quê? Porque você traz pessoas com características que podem potencializar a equipe. E isso sim é uma reforma administrativa que visa a entrega de resultados. Quando você olha para o que você pode melhorar no contexto do trabalho, né? Não é só de como você pode dispensá-lo mais facilmente. Né? Não, sim, você precisa ter uma atualidade, uma organização estruturada para que as peças estejam em locais que possam dar melhores resultados, que possam realmente entregar o que elas têm de melhor, elas possam se motivar para sempre se capacitar, desenvolver. E aí, claro, né, precisam ser bem remuneradas se a entrega também está condizente. Então, isso é ter inteligência. Eu gostei muito hoje do nosso bate-papo. Queria agradecer a presença, sua disponibilidade de estar aqui hoje. E queria te convidar para falar nosso jargão que a gente sempre fala com nossos convidados. Vamos lá. Vida equilibrada, psique descomplicada.